Sejam muito bem-vindos ao Planeta Campo Talks. Eu sou a Yael Bonfim e hoje estou aqui para falar com vocês sobre mudanças climáticas. Esse assunto tão falado e que muitas vezes as pessoas ainda têm alguma dúvida. Então, você quer saber mais sobre esse assunto? Fica com a gente, vamos falar se as mudanças climáticas realmente são causadas pelo homem, são causas naturais, quais são os efeitos do aquecimento global. Tudo isso a gente vai esclarecer hoje com uma das vozes que mais entendem desse assunto no Brasil, que é o professor Carlos Nobre. É um prazer estar aqui com a gente. Deixa eu trazer um pouquinho aqui da sua história, do seu currículo, para o nosso público te conhecer um pouquinho melhor. Ele é climatologista, é ex-pesquisador do INPE, também ex-presidente do Painel Brasileiro de Mudanças Climáticas e atualmente é co-presidente do Painel Científico da Amazônia e pesquisador sênior da USP. Muito obrigada pela sua participação aqui com a gente, professor. Muitíssimo obrigado pela oportunidade. É sempre muito bom conversar sobre o que mudanças climáticas fazem para todos, inclusive para a produção de alimentos em todo o mundo. Muito obrigada mais uma vez, é realmente um prazer te ter aqui, uma honra conversar sobre esse assunto com alguém que entende tanto, que pode esclarecer tanto as nossas dúvidas. Então, professor, eu quero começar te perguntando do básico. O que é o aquecimento global? Quais os principais efeitos desse aquecimento global? E por que o IPCC, que é o painel intergovernamental das mudanças climáticas da ONU, estabeleceu a meta de limitar o aumento da temperatura global em até 1,5 graus? Olha, o aquecimento global, a gente normalmente dá esse nome para esse aumento da temperatura que o planeta está experimentando, que infelizmente bateu todos os recordes 2023 e 2024, atingiu 1,5 graus mais quente do que lá antes do aquecimento global, 1850, 1900. Mas, na verdade, a temperatura de junho de 2023 a julho de 2024, 13 meses em sequência, todos os meses a temperatura passou de 1,5 graus. Abril, por exemplo, desse ano chegou a 1,6 graus. E isso é a temperatura mais quente que o planeta tem desde o último período interglacial, que é 120 a 130 mil anos atrás. Então, mas isso a gente chama aquecimento global no sentido de que esse é um aquecimento muito rápido. Quase todo esse 1,5 graus aconteceu a partir dos anos 70. Nos últimos 50, 60 anos, grande parte aconteceu. E nós chamamos de aquecimento global porque esse aquecimento, a principal razão, mais de 95% desse aquecimento, é porque aumentou a quantidade dos gases de efeito estufa. O que são esses? São os gases, o gás carbônico, o metano, o óxido nitroso, o próprio vapor d'água na atmosfera. Eles têm uma propriedade física que eles seguram a radiação infravermelha, essa a gente chama de radiação térmica. O Sol aquece o planeta joga calor para o espaço, senão o planeta pegava fogo. Então, esse é um equilíbrio de bilhões de anos do planeta. Mas, quando você tem mais esses gases, ele segura a radiação, e isso é chamado de efeito estufa. E, de fato, esses gases são muito importantes para a existência da vida no planeta, para toda a biodiversidade. Por quê? A distância que a Terra está do Sol, se não fosse o efeito estufa, a temperatura na superfície do nosso planeta seria menos 16, menos 17 graus abaixo do zero. Todo o oceano estaria congelado, a vida, se existisse, seria muito diferente. Então, esses gases que mantiveram a temperatura que mantém grande parte do planeta acima da temperatura de congelamento, dos 0 graus. Isso permitiu que os oceanos evaporem, esse vapor é transportado pelos ventos para os continentes, chuva, e é isso toda a razão da evolução ecológica, biológica do planeta. Mas nós não temos, por milhões de anos, a temperatura passando do que era antes de nós jogarmos esses gases. Quer dizer, ela já cresceu 1,5 graus. Por quê? Porque nós estamos 70% desses gases que cresceram, o gás carbônico, por exemplo, o metano, o óxido nitroso e vários outros, são devido à queima de combustíveis fósseis, petróleo, carvão e gás natural. 70% do que nós jogamos todo ano. Não há a menor dúvida que esses gases que nós jogamos
na atmosfera é que estão causando esse aquecimento. Quando você joga mais gases, aumenta muito o aquecimento. Se a gente quer ter uma ideia, é só ir 230 milhões de anos atrás, nós tivemos a terceira extinção das espécies, porque os continentes todos se juntaram, fizeram um grande continente, e aí, na hora que isso aconteceu, teve milhares e milhares de vulcões, e, então jogou uma quantidade tão grande de gás carbônico na atmosfera, a temperatura passou de 60 a 70 graus, e causou uma enorme extinção de espécies. Então, não há a menor dúvida, só que quando nós evoluímos, Homo sapiens, né, nós evoluímos em 200 a 250 mil anos. Os nossos antepassados, Homo erectus, 2 a 3 milhões de anos. Nunca, por mais de 3 milhões de anos, nós passamos dessa temperatura, que é a temperatura antes do aquecimento global, é o período interglacial, e depois, a cada 100, 120 mil anos, nós temos o período glacial e o período interglacial. No pico do período glacial, que foi aproximadamente 20 mil anos atrás, a temperatura cai 5 graus. A quantidade de gelo aumenta muito em todo o planeta. Esses são fenômenos naturais por milhões de anos. Agora, nós estamos, então, aumentando a temperatura muito rapidamente. E, de novo, nós, Homo sapiens, nunca vivemos no passado. Se nós deixarmos a temperatura crescer, nós nunca tivemos no planeta, se a temperatura, por exemplo, chegar a 4 graus, o corpo humano não vai mais resistir. Tem o chamado estresse térmico. Se a temperatura está muito alta e a umidade do ar está muito alta, o corpo humano não consegue perder calor. Nós perdemos calor quando a temperatura está abaixo da nossa temperatura, 35, 36 graus, nós jogamos energia do corpo para fora. Quando a temperatura do ar está muito quente, nós transpiramos e evapora a água da nossa pele e baixa a temperatura do corpo. Esses são os dois mecanismos que nós evoluímos em milhões de anos desde que o Homo erectus existe. Se a temperatura passa de 4 graus, 5 graus, grande parte do planeta se torna inabitável. Grande parte do Brasil, tropical, Nordeste, Amazônia, grande parte do Cerrado, até mesmo região Sudeste durante o verão, é que a temperatura fica muito alta e também a umidade pode crescer em muitos lugares. E aí um idoso, uma idosa e um bebê sobrevive meia hora, 1 hora, se não puder perder mais calor do corpo. Um jovem e um adulto saudável, 2 a 3 horas. Então, isso a ciência sabe muito bem. E nós não podemos deixar o planeta continuar aquecendo, que se nós continuarmos com as emissões do gás de efeito estufa, nós chegaremos em 2100 acima de 4 graus. Agora, professor, uma coisa que o senhor falou que me chamou bastante atenção é essa questão de que a gente já ficou em 1,5 graus, então, nesse último ano. Isso já, digamos assim, já interfere nessa meta do IPCC de a gente limitar esse aquecimento global? A gente já falhou, então isso significa que a gente já falhou em alcançar essa meta de limitar o aquecimento global em até 1,5 graus? Então, essa questão é muito importante, porque a ciência previa, em função da ocorrência no fenômeno El Niño 2023, que durou até maio de 2024, e foi o terceiro El Niño mais forte do registro histórico, se estimava a temperatura estava cerca de 1,2 graus mais quente em 2022 e se previu que ela chegaria a 1,3 graus em 2023 por causa do El Niño. Como antes, o ano mais quente tinha sido 2016, por causa do El Niño, 2015 e 2016, ela tinha chegado a 1,26 graus mais quente. Previsão 1,3, de repente 1,5. A ciência está tentando explicar por que a temperatura subiu tanto. 2020, desde junho, está quente, 13 meses, junho a julho, junho de 2023 a julho de 2024, todos os meses a temperatura esteve acima de 1,5 e em abril chegou a 1,6. Então, há uma enorme questão agora que toda a ciência está procurando explicar, é que se a temperatura continuar acima de 1,5,
todo esse ano e também 2025, por exemplo, 3 anos com a temperatura atingindo 1,5, é muito provável que já terá atingido 1,5 graus permanentemente. O que a ciência estava prevendo é que atingiria 1,5 graus permanentemente, mais ou menos entre 2033 e 2035, se continuássemos aumentando as emissões. Se por acaso a temperatura atingir 1,5, ainda não se sabe, porque nós temos, começando agora, um fenômeno Laninha, que baixa um pouco a temperatura lá no Oceano Pacífico Equatorial, a parte centro-leste, então não se sabe, mas é muito preocupante. A temperatura 2023 e 2024, ela subiu 0,2 graus a mais do que se previa. Então, se a temperatura, de fato, em 2025 continuar e a ciência demonstrar que 1,5 graus foi atingido, isso é muito grave. Por que a ciência mostrou, o IPCC mostrou que não deveríamos deixar a temperatura passar de 1,5 graus? Porque o risco é muito grande, mesmo com 1,5 graus, só para lhe dar um dado, com 1,5 graus a gente começa a perder também muito gás de efeito estufa, o gás carbônico e o metano, que foi congelado há muitos e muitos milhões de anos lá no norte da Sibéria e do Canadá, do Alasca, que é chamado permafrost, solo permanentemente congelado. Ele congelou e armazenou muitos desses gases. Chegando a 1,5, já começa a degelar, descongelar e já começa a perder esses gases. Esse é um aspecto, por isso que a ciência falou, não vamos passar de 1,5. Número 2, mesmo com 1,5, só para dar mais um exemplo, do que a gente chama pontos de não retorno. Com 1,5, quando o oceano todo tropical ficar todo 1,5, nós vamos perder 90% das espécies de recifes e corais. Já estamos perdendo, estão ficando branqueados, principalmente nesses últimos anos. E passou de 2 graus, quase 100% dos recifes e corais irão desaparecer. Onde existem os recifes e corais está 18% a 20% de toda a biodiversidade oceânica, vai ser totalmente afetada. Então, um pouco do que a ciência, o IPCC, falou, não vamos deixar a temperatura, e os países, no Acordo de Paris, 2015, falaram, não pode passar de 2 graus, idealmente não passar de 1,5. Aí depois, a COP26 em Glasgow, em 2021, a ciência já tinha mostrado todo o risco de passar de 1,5 e chegar a 2, e aí 196 países assinaram, não vamos deixar passar de 1,5. E aí fizeram aquele plano de reduzir as emissões em 43% de todos os gases até 2030 e depois zerar as emissões líquidas até 2050. Hoje é muito preocupante essas metas, porque se nós, de fato, atingirmos 1,5 graus logo, já se previa que podia atingir pela primeira vez em 2028, foi atingir em 2023, 5 anos antes. Se temia atingir 1,5 graus permanentemente em 2033, 2035. Então, se nós atingirmos logo 1,5 graus, então essas metas da COP26, de reduzir em 43% as emissões até 2030, zerar as emissões líquidas até 2050, não se manterão mais, porque nessas metas nós vamos passar de 2 graus. Nós podemos chegar, inclusive, em 2050 com 2,5 graus. Esse é um enorme risco para o planeta. Perfeito, professor. Agora, o senhor já explicou aqui para a gente que, então, essa temperatura atual, ela é efeito, sim, dos gases de efeito estufa, né? O carbono, o metano, o óxido nitroso, e que 70% disso vem dos combustíveis fósseis, uma parte importante vem da agricultura, principalmente ali da pecuária. Por isso que é tão importante, inclusive, a gente fala bastante aqui no Planeta Campo sobre os aditivos de alimentação animal para reduzir metano, sobre as práticas de agricultura e pecuária regenerativas, de cuidados com o solo, de como esse metano pode ser cíclico, pode ser sequestrado novamente pela pastagem, para a gente ter cada vez menos efeitos, menos contribuições do nosso setor para as questões climáticas. Mas então está explicado que realmente esse efeito do que a gente vê na Terra agora são causados, sim, pelas nossas ações, né? Digamos assim. Então, tudo isso demonstra que
o trabalho do homem, o que a gente vem fazendo, né, para viver nessas últimas décadas é que realmente vem causando esse aquecimento global que a gente experiencia hoje. Sem dúvida. Outras variações naturais, que são, por exemplo, o Sol tem produção de radiação solar, o Sol tem pequenas variações na faixa aí 11 anos, oscilação 11 até 22 anos. Isso aí daria um aumento da temperatura de 0,1 graus, mas depois esfria 0,1 graus. Isso é um alto e baixo. Um pouquinho de erupções vulcânicas que nós temos no planeta explicaria também menos de 0,1 graus de aumento da temperatura. Então, esses fenômenos naturais, de modo algum, explicariam mais de 90% do aumento da temperatura. O aumento da temperatura realmente é o que nós estamos jogando desses gases na atmosfera. Agora, professor, uma coisa que eu quero aproveitar a sua presença aqui para a gente falar também é justamente sobre alguns argumentos que a gente vê circulando, principalmente na internet e tudo mais, sobre o aquecimento global ser um efeito de causas naturais. E aí eu trago aqui alguns pontos que eu gostaria de ir falando e eu queria que o senhor fosse explicando por que isso não faz sentido, ou por que faz sentido, enfim. Queria que o senhor trouxesse essas explicações para a gente. Então, o primeiro desses argumentos é o seguinte. Entre 1920 e 1940, quando a concentração de gás carbônico era menor que os índices registrados depois da Segunda Guerra Mundial, ainda então essa concentração era pequena, a temperatura média da Terra aumentou e em mais de 4 graus. Isso é verdade? Isso realmente aconteceu nesse período? Em hipótese nenhuma. Não existe absolutamente nenhum dado. Lógico, nessa época tinha muito menos medidas de temperatura no planeta, ainda não existiam satélites que mediam a temperatura, mas a temperatura nessa época estava muito, muito menos. Estava na faixa aí 0,2 graus mais quente que 1850, 1900. Que é esse período, só para explicar para o pessoal, que é esse período da era pré-industrial, né? Que é de referência, né? É o período de referência porque ainda as emissões eram pequenas, lógico. As emissões começaram a aumentar com a industrialização que começou lá na Inglaterra no final do século XVIII. Mas ali era uma coisa muito pequenininha, só mesmo com a mega industrialização do planeta, enorme aumento da queima de combustíveis fósseis. Isso começou, de fato, no século XX. Então, nessa época, a temperatura tinha aumentado absolutamente muito pouco. Esse dado não é verdadeiro. Então, só para a gente esclarecer aqui, a temperatura média de aumento da temperatura era de 0,2 graus nessa fase entre 1920 e 1940. 0,2 graus. Perfeito, tá bom. O próximo ponto importante que eu acho legal a gente esclarecer, professor, é o seguinte. De 1990 para cá, a cobertura das nuvens diminuiu, abrindo espaço para maior entrada de raios solares, e esse fator também não é considerado nos cálculos do IPCC. Isso faz sentido? Não, totalmente calculado em todos os cálculos do IPCC. O IPCC usa modelos matemáticos do sistema climático, né? Os modelos matemáticos representam a atmosfera, os oceanos, o gelo, né? Que chamamos criosfera, e também a biosfera, toda a vegetação que existe em todos os continentes, nas ilhas. Então, esses modelos matemáticos, eles calculam muito bem o que acontece aumentando a temperatura, o que acontece com a formação de nuvens. Na verdade, é muito interessante essa frase, porque muitos negacionistas, eles falavam o oposto disso. Eles diziam que não haveria aumento da temperatura, porque na hora que começasse a aumentar a temperatura dos oceanos, os oceanos emitiriam muito mais vapor d'água, formaria muito mais nuvens, as nuvens refletem radiação solar, isso compensaria o aumento dos gases de efeito estufa. Menos radiação solar chegaria na superfície do planeta. Mas, de fato, isso não aconteceu. Assim como o aumento da temperatura global não teve uma mudança tão grande das nuvens, globalmente falando, que isso explicasse esse aumento de 1,5 graus. Há variações, sim, dos fenômenos climáticos. Se projetou até que a chuva global aumenta, porque nós temos muito mais evaporação dos oceanos,
Mas o que nós estamos observando? Não um aumento da quantidade global de nuvens. A gente vê lugares em que forma nuvem e a chuva acontece com muito mais rapidez, então a nuvem fica menos tempo e chove bastante. Então, não há, por mais que a chuva global esteja aumentando, nenhum dado que mostra que é o aumento ou a diminuição das nuvens que está mudando a quantidade de radiação solar. Porque esse aumento, 50% da concentração do gás carbônico, antes do aquecimento global eram 280 partes por milhão. 280 moléculas de gás carbônico e 1 milhão de moléculas na atmosfera. Hoje já está em 426 partes, aumentou 50%. O metano já aumentou 150%. Então, esse é o principal fator do aquecimento global. Não é a variação das nuvens. Entendi. Esclarecido, então. Agora, falando sobre fenômenos climáticos, como o El Niño, por exemplo, um dos argumentos dizem que o El Niño traz fortes ondas de calor, principalmente para o Oceano Pacífico, que corresponde a 1/3 da superfície do planeta. Então, sendo assim, quando o Pacífico aquece, há uma tendência da temperatura global também subir, e isso explicaria, então, o aquecimento global. Não o aquecimento global. O El Niño existe há milhões e milhões de anos. É um fenômeno natural da interação da atmosfera com os oceanos. Nós temos, assim, os chamados ventos alísios que sopram da América do Sul, passam pela América do Sul e chegam no Oceano Pacífico, ali na costa da América do Sul, Colômbia, Equador, Peru. E eles são ventos fortes. Aí eles empurram a água na superfície do oceano. E como eles empurram, eles fazem uma água mais fria subir. A água quente vai lá para o oceano, lá para a Indonésia. Lá para a gente chama o Oceano Pacífico, lá no ocidental, lá no oeste. Isso é um fenômeno natural. Por isso que, normalmente, a água aqui é bem mais fria, perto da costa da América do Sul, até o Pacífico Central, 18, 19 graus a temperatura da superfície. E lá, no oeste, 27, 28 graus. Isso é o fenômeno normal. Aí o que acontece? Esses ventos alísios às vezes enfraquecem, então eles param de empurrar essa água para lá, a água quente vem e desce, e aquece e fica quente. Esse é o Ninho. Quando essa água quente vem, aí a chuva que acontece lá no Pacífico Ocidental, essa área é muito seca, o Pacífico Central e o leste, a chuva vem para o meio do Oceano Pacífico, ali que chove muito. O ar sobe ali, na chuva, quando chove, o ar sobe muito. E aí ele desce em cima da Amazônia, causando seca na Amazônia, e desce também em cima lá da Indonésia, causando seca lá. Então, esse é o fenômeno El Niño, que existe há milhões e milhões de anos. O que nós estamos vendo agora? É que o número de fenômenos El Niño continua sendo parecido. Às vezes pode ter um El Niño a cada 2 anos, a cada 7 anos. Isso não mudou. O que mudou? A força, a intensidade dos El Niños. Antes nós tínhamos um super El Niño forte a cada 200 a 1000 anos. E, portanto, a gente tem história de centenas de milhares de anos de incêndios na Amazônia que aconteciam quando acontecia um mega El Niño. 200 a 1000 anos. Ela secava tanto a Amazônia, não tinha nenhum humano morando na Amazônia nessa época. Aí, quando vinha uma descarga elétrica da nuvem, causava um incêndio, esse incêndio propagava. Mas isso era uma coisa que acontecia séculos a milênio. Hoje, esse El Niño, tivemos os 3 El Niños mais fortes do registro histórico por séculos. 2015 e 16 foi o mais forte, 92, 93 o segundo, e agora 2023, 24 o terceiro. Então, o que o aquecimento global está fazendo? Os El Niños se tornarem mais fortes. Mas isso não é, de novo, que eu falei, o que explica todo o aquecimento global. É principalmente pelo aumento dos gases de efeito estufa, porque os El Niños estão mais fortes, porque o Oceano Pacífico está ficando mais quente. Perfeito. Agora, professor, uma coisa importante também da gente dizer aqui
é que por mais que o Brasil não esteja entre os 3 principais poluentes do mundo com relação aos gases de efeito estufa, o nosso país, acredito que por conta principalmente das nossas florestas, é considerado essencial para a regulação do clima global. E eu queria que o senhor explicasse um pouquinho melhor esse papel para a gente fechar aqui a nossa conversa. Perfeito. Vamos lá. Nos últimos anos, o Brasil tem sido o 5º ou 6º maior emissor, emitindo cerca de 4% das emissões globais. Nos últimos anos, o primeiro emissor é a China, um pouco mais de 23%. Estados Unidos, quase 13% das emissões globais. Depois Índia e depois Rússia. E o Brasil, por muitos anos, foi o 5º maior emissor. Felizmente, em 2023 e 2024, o Brasil já caiu para 6º, porque nós tivemos uma grande redução dos desmatamentos da Amazônia. Nós deixamos de emitir em 2023 perto de 250 milhões de toneladas de gás carbônico pela redução do desmatamento da Amazônia e continua a redução, felizmente, do desmatamento da Amazônia. Desculpe interromper, mesmo com os recordes de queimadas que a gente tem visto, por exemplo, Pantanal, enfim... Isso, essas queimadas, certamente, elas bateram recordes em 2023 e 2024, no Pantanal e no Cerrado, muito altas. Isso, logicamente, não fez o Brasil reduzir imensamente, mas o desmatamento, a maior emissão vem do desmatamento, né? Um hectare, 10 mil metros quadrados de floresta amazônica, tem ali umas 150 toneladas de carbono. Então, quando você emite, isso gera 500, 600 toneladas de gás carbônico. Então, isso é a maior parte. Mas as queimadas, sim, estão muito graves. Explodiram as queimadas em muitas partes. Mas, de qualquer modo, o Brasil reduziu em 2023, 2024, e por isso que eu falei, éramos o 5º maior emissor por muitos anos. Agora passamos a ser 6º em 2023 e quando, tenho certeza, 2024 continuaremos nessa posição. E agora a grande diferença do Brasil para os 4 principais emissores é China, mais de 80% queima de combustíveis fósseis. Estados Unidos, Índia, Rússia, tudo, mais de 70%, 75% queima de combustíveis fósseis. No Brasil, em 2022, nós tivemos 75% desmatamento, 50% das emissões, agricultura 25%, principalmente a pecuária, 25%. E 18% foi a nossa queima de combustíveis fósseis, uma das menores proporções do mundo. Então, nesse sentido, o Brasil tem toda a condição, e eu quero deixar isso muito claro, de ser o primeiro país do mundo de grandes emissões, porque há pequenos países que estão perto de zerar as emissões, como Costa Rica, por exemplo, que parou o desmatamento, criou programas de restauração florestal, a floresta recrescendo absorve muito gás carbônico, tal, mas assim, grandes emissores, entre os 10 maiores emissores, o Brasil tem toda a condição de ser o primeiro país a zerar as emissões, talvez aí competindo com a Indonésia, que também na Indonésia a maior parte das emissões é desmatamento. O Brasil tem o potencial de ser o primeiro país entre os 10 países que mais emitem, talvez junto com a Indonésia, de zerar as emissões. Por quê? Como eu falei, esses países que mais emitem é queima de combustíveis fósseis, é a geração de energia para populações como 1,4 bilhões de pessoas na China, na Índia, 330 milhões de pessoas nos Estados Unidos. Então, é muito mais difícil fazer a transição energética para parar de queimar combustíveis fósseis para gerar energia. No Brasil, 50% de desmatamento. O Brasil, praticamente todos os países amazônicos, têm planos de zerar os desmatamentos. Diminuímos o desmatamento na Amazônia em 2023, continuamos diminuindo em 2024. Felizmente, no Cerrado, nos últimos meses, também diminuiu o desmatamento. Em 2023 aumentou muito. Diminuiu em 2023 e 2024 o desmatamento na Mata Atlântica. Então, nosso plano, zerar o desmatamento de todos os biomas até 2030. Com isso, nós já reduziríamos em 50% as emissões. Criar grandes projetos de restauração florestal,
como, por exemplo, o Arco da Restauração, que o Brasil lançou na COP28 em Dubai, 240 mil quilômetros quadrados, o tamanho quase do estado de São Paulo, restaurar entre agora e 2050 em toda a Amazônia brasileira. Temos que restaurar também vários outros biomas, Mata Atlântica, Cerrado, Caatinga, Pampa. E aí sim, o Brasil é um dos países que tem a maior geração de eletricidade por fontes que não emitem muitos gases, como hidrelétricas, solar e eólica, que está crescendo demais, biocombustíveis. Primeira fábrica de hidrogênio verde está sendo construída no Ceará. Esse é um grande potencial. E eu só finalizo nessa questão da energia com um dado muito importante. Não é de agricultura, mas é o quê? Sabe quantas mortes acontecem por ano pela poluição urbana? 7 milhões de mortes por ano. Pela poluição? Poluição urbana. De onde vem a poluição urbana? Queima de combustíveis fósseis, que geram, tem o enxofre no petróleo, no carvão, queima, gera micropartículas de sulfatos. Essas micropartículas é o principal fator de poluição urbana no mundo. 7 milhões de mortes por ano. Cidade de São Paulo é a cidade mais poluída do Brasil, mais de 15 mil mortes. Estudos da Universidade de São Paulo, professor Paulo Saldiva, mostra que os paulistanos têm 2 anos menos expectativa de vida que pessoas que não moram em São Paulo, moram em lugares não poluídos, por causa da poluição urbana. Então, zerar a queima de combustíveis fósseis não é só combater a emergência climática, claro, combater a emergência climática, mas melhora muito a saúde global e a saúde dos brasileiros também. Então, também, 2022, 18% das nossas emissões dos gases de efeito estufa veio da queima de combustíveis fósseis. Mas o Brasil também tem muita condição. E também, economicamente, energia renovável, solar, eólica, é 1/3 do preço da eletricidade feita com termoelétricas a gás natural. Então, zerar a queima de combustíveis fósseis reduz as emissões, globalmente é o grande desafio. No Brasil, melhora muito a saúde dos brasileiros. Então, é esse, e também economicamente, porque as energias renováveis hoje já são economicamente muito mais baratas. Então, esse é e eu quero finalizar com um grande desafio. COP30 em Belém, o ano que vem. Sim. Que o Brasil lance essa meta de ser o primeiro país de grandes emissões a zerar as emissões. O Brasil pode ser o grande líder mundial de combater a emergência climática. Perfeito, professor. Fica aí esse chamado, né, para o nosso país. Muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. Foi realmente um prazer te ter aqui com a gente no Planeta Campo Talks. Eu que agradeço a oportunidade. Obrigada mais uma vez. Vamos ficando por aqui, então. Muito obrigada pela sua companhia. A gente se vê na próxima. Até lá. Tchau, tchau. Planeta Campo Talks. Patrocínio JBS. Há 70 anos alimentando o que alimenta o mundo. UPL, reimaginando a sustentabilidade. Apoio SLC Agrícola, produzindo com eficiência e sustentabilidade. Infinity, gestão de resíduos. Associação Brasileira dos Criadores de Zebu, a BCZ de todos. Campo Forte. Nosso forte é fazer você produzir mais.